Olá, a sua sessão já vai começar. Mas antes, vou te dar algumas instruções para aproveitar ao máximo o conteúdo que está por vir. Primeiramente, procure estar em um ambiente silencioso e favorável à concentração. Não se preocupe em anotar, printar a tela ou gravar partes do conteúdo. As gravações estarão disponibilizadas na página do nosso Brasil Customer Hub, na aba Webinars Gravados. Caso tenha alguma dúvida, por favor envie-a através do botão Q&A, disponível na barra de opções do Zoom. Assim, evitamos que sua pergunta se perca em meio ao chat e não tenhamos a chance de te responder. Mas e se a sessão acabar e sua pergunta não for respondida? Não tem problema. Envie um e-mail para treinamento-rso@elsevier.com e nossos consultores e analistas responderão o mais brevemente possível. Também nos disponibilizamos para responder a quaisquer dúvidas que surjam. Sugestões e feedbacks também são sempre bem-vindos. Se quiser saber mais sobre as ferramentas Elsevier, ter acesso a tutoriais sobre as mesmas e acompanhar nossa agenda, nos siga nas redes sociais. Nelas, você poderá interagir conosco, nos marcar nas suas publicações e compartilhar suas conquistas científicas. Queremos estar cada vez mais próximos de você. E agora, sua sessão já vai começar. Olá, bom dia a todos novamente. Ops, deixa eu só trocar as telas aqui. Só conferir se estão vendo minha tela correta. Sim. Bom, bem-vindos ao nosso terceiro webinar do Brasil Customer Hub, que foi lançado agora em agosto para os clientes aqui do Brasil. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lilian Paiva, eu sou a consultora de clientes para soluções multidisciplinares da Elsevier, como, por exemplo, Science Direct, Scopus e o Mendeley. Voltando um pouquinho só para falar do Hub, o lançamento do Hub, Brasil Customer Hub, que vocês estão vendo a tela, inclusive esse QR Code é para vocês acessarem diretamente o Hub. A proposta é que seja um lugar onde vocês encontrem todas as informações necessárias para conhecer, ou até para quem já conhece as soluções, para poder utilizar e tirar suas dúvidas no canal de comunicação com a gente, e também para lançar e promover esses webinars que começamos agora em agosto. Então, no Hub você vai sempre encontrar a divulgação dos próximos webinars, o link para as gravações e os links para esses recursos das nossas soluções e também algumas informações dos consultores que atendem o Brasil. Queria agradecer a participação, dizer que estamos muito felizes com a grande adesão que a gente vem tendo nesses webinars e que esperamos contar com vocês para os próximos e também que nos mandem feedbacks do que vocês estão achando. Bom, para começar, no dia de hoje, o workshop, webinar, né, com um pouco de workshop, o tema é Construindo uma Pesquisa de Literatura Bem-Sucedida, onde vocês vão conhecer na prática o início de um processo de pesquisa baseado em situações reais de pesquisadores. Para essa sessão, contaremos com a ilustre participação do Daniel de Oliveira, doutor em Química, demonstrando um fluxo de uma pesquisa multidisciplinar na interface da nanotecnologia e ciências biológicas, compartilhando soluções práticas para começar um projeto de pesquisa, utilizando plataformas e ferramentas pertinentes. Teremos também a presença ilustre da Maria José Dávila Rodrigues, doutora em Química, demonstrando a importância de identificar a ferramenta apropriada segundo o tipo de informação requerida e das análises a serem realizadas no cenário de uma pesquisa multidisciplinar em ciências da vida e químicas. A gente começa com a apresentação do Daniel,
e depois a gente vai diretamente para a apresentação da Maria José, mais conhecida como Majô. Então, antes disso, eu já quero falar a apresentação dos dois, tá? O Daniel é consultor das plataformas Science Direct, Scopus e Mendeley, da Elsevier. Ele também fica baseado aqui no Brasil, mas cuida de outros países da América Latina. Ele possui pós-doutorado em nanotecnologia e biologia molecular pela Universidade de Tohoku, no Japão. Também possui doutorado em química pela Universidade de Tohoku e mestrado em química pela Universidade de Marquette. A Universidade de Tohoku fica no Japão e a de Marquette nos Estados Unidos. E é bacharelado em Química pela Universidade de São Paulo. Antes de passar para o Daniel, eu vou só falar também do currículo da Majô. A Maria José Dávila Rodrigues, a Majô, é consultora das soluções de ciências da vida da Elsevier para instituições acadêmicas e governamentais da América Latina, responsável por ajudar os usuários a desenvolver fluxos de aprendizagem, ensino e P&D, além de projetos em ciências da vida, da saúde, química e disciplinas relacionadas. Maria José está na Elsevier desde 2021, onde tem aproveitado sua experiência acadêmica e de pesquisa para melhor compreender e ajudar os usuários. Ela tem doutorado e mestrado em Química pela Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, e licenciatura em Química pela Universidade del Valle, na Colômbia. Ela trabalhou na identificação de alvos através de simulações de docking molecular, estudos de estabilidade de complexos proteína-ligante através de simulações de dinâmica molecular, síntese e caracterização de complexos metálicos e estudos de interação in vitro com biomoléculas. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos vocês e chamo o Daniel para a apresentação. Eu vou tirar aqui minha apresentação, tá, Daniel, para você ficar à vontade para compartilhar. Oi, bom dia a todos. Obrigado aí pela apresentação, Lília. Obrigado pela participação de todo mundo. Então, como a Lília falou, né, meu nome é Daniel e antes de eu começar, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Estão vendo aqui, né? Sim. Então, tá. Então, o que eu queria fazer é compartilhar, como a Lilian falou, né, um processo real que aconteceu comigo quando eu estava mudando de linha de pesquisa, tá bom? Então, é bem no início desse projeto, todos os passos que eu realizei antes de começar, né, na prática, o que eu quis fazer. O que eu vou falar um pouco, vai soar um pouco específico, né, porque é meio técnico, é bem da área de química, de biologia, mas é só para pintar, né, esse quadro ainda dos passos que eu fui dado, que isso daí serve para qualquer área, tá? Então, só para compartilhar um pouquinho da minha história, né? Esse caso, né, que eu vou compartilhar, eu era especializado, né, tinha feito um doutorado, né, em nanopartícula, então isso aqui é uma coisa que eu estava confiante, né, tinha experiência, sabia fazer sem problema. Daí eu fui começar um pós-doutorado num grupo que trabalhava com proteínas. Então, eles queriam estudar na interação do que eu estava aqui confortável com as proteínas que eu não tinha experiência. Tinha estudado isso em faculdade e tudo, mas nunca tinha trabalhado, né? Então, eu tive que ir desenvolver isso daqui, basicamente do zero, né, para mim, já que eu nunca tinha feito isso aqui. Então, um pouco a pouco desse passo a passo, né, de tudo que eu fiz. Então, a ideia aqui é que nós vamos focar em duas plataformas na Elsevier. O Scopus, né, que essa é uma plataforma do mundo de resumos e de citações, tá? Um monte de documento aqui, é uma plataforma que é mais focada, a gente pode chamar na inteligência da pesquisa, né? Então a gente vai saber as tendências de um campo temático, de um tema de pesquisa, a gente vai saber os autores mais fortes, as instituições mais fortes. É sempre uma plataforma com esse propósito, né? De pegar um pouco da inteligência, tudo que está por trás do projeto que a gente tá construindo, né? E importante aqui, tudo que tem no Scopus, né? Todo o material passou pelo processo de revisão por pares, né? Então é totalmente confiável tudo que tem lá. E outra plataforma, Science Direct. Então, o Science Direct, a diferença é que é uma plataforma de textos completos, né? Eu acabei de falar, o Scopus é uma plataforma de resumos e citações. E aqui também, no Science Direct, né, todo o conteúdo passou pelo processo de revisão por pares. Então, a ideia aqui é a gente pesquisar no Scopus, para ver como está a tendência, o que os outros investigadores estão fazendo, e ir para o Science Direct para fazer a leitura mesmo
do texto, né? Pode ser um artigo de uma revista, um capítulo do livro, uma enciclopédia, não importa, né? Se é texto completo, tá no Science Direct, tá? Então, daqui eu vou compartilhar esses slides, 5 minutinhos aqui, só para dar essa ideia, né, do que eu desenvolvi, tá bom? Então, a gente vai fazer o que eu fiz, né, uma análise bibliográfica aqui, basicamente com 3 passos, tá? Primeiro, vou para as plataformas para buscar informação, né? Eu quero saber o que as outras pessoas estão publicando, quais são esses autores, quais são as instituições, quero saber se é um tema, né, que é um tema quente, né? Então, os outros pesquisadores, tá em tendência, né? Os outros pesquisadores estão pesquisando isso muito, ou é algo que estavam pesquisando, não sei, há 10 anos atrás, por exemplo, e agora já não está tendo muito desenvolvimento nesse tema. Depois eu buscar, né, vou encontrar esses artigos, é a parte da leitura, né? Eu quero saber, né, nesse caso que eu estou falando, né, o que eles estão fazendo, né? Nesse caso das proteínas, né, que é esse caso. Materiais que eles estão utilizando, os métodos que eles estão utilizando, né? Quais as conclusões que eles alcançaram nesses trabalhos. E depois que eu li, eu vou dar uma pensada aí, né? Eu vou comparar, né, e fazer um contraste com as ideias que eu estou tendo, né? Então, vai fazer sentido eu seguir nessa linha? Eu consigo reproduzir tudo que eu estou lendo que os outros investigadores estão fazendo, eu consigo reproduzir, né, com as minhas nanopartículas, com as minhas proteínas, né? E assim eu posso poder dar os primeiros passos, né? Importante, né? Que isso daqui não é um processo linear, essa análise, né? Esse fluxo desse trabalho aqui, né? A gente pensa, né, que a gente vai buscar, a gente vai ler, a gente vai entender e vai começar a trabalhar, mas quando a gente vai para a prática mesmo, né? Não é tão linear assim, né? Então a gente vai ler, vai fazer uns passos, mas a gente vai voltar para ler mais, e no meio do caminho a gente vai provavelmente vai ter outra ideia, vai mudar o foco inicial, né? Então é sempre uma mudança contínua aí nesse processo, tá? Então, rapidamente, né? Só isso que eu queria compartilhar. Então, vamos para as plataformas, né? Ver isso na prática, em ação, também é interessante. Então, como eu falei, a gente, tá? Vou usar Scopus Science Direct, né? Então, 2 plataformas que todos vocês, né, através do portal da CAPES, têm acesso. Só ir no portal da CAPES, ingressar e pode utilizar, tá bom? Então, vamos aí. Então, o que eu quis fazer? Eu queria entrar nesse campo de pesquisa, novamente, de nanopartículas e proteínas. Então, estou aqui no Scopus, eu vou fazer uma busca, né? Primeiro que a gente sempre faz uma sugestão nossa, né? Sempre fazer a busca em inglês, porque tudo que é publicado, né, a grande maioria, né, está em inglês, né? Claro, né, tem tudo em português, em espanhol, francês, outras línguas, mas em comparação, né, que tem com o inglês é muito limitado. Então, só para começar essa pesquisa, eu vim saber se isso era um tema, né, que era, isso que eu estou chamando de tema quente, né? Então, eu vou fazer uma pesquisa de nanopartículas e proteína. Simples assim, só para saber, para eu ter essa primeira ideia do que está acontecendo, né, nesse campo científico mundial, né? Então, fiz uma busca aqui. Ó, no Scopus de nanopartícula e proteína, pode ver, tem aqui mais de 85 mil resultados. Tá? E o fluxo do Scopus, vocês todos estão acostumados a utilizar Scopus, uma ideia do Scopus, a gente faz uma pesquisa, a gente recupera resultado, e a ideia é também fazer uma análise desses resultados. Né? Então, tem essa opção aqui, Analyze Results, para a gente ver, né, como que está a distribuição, como que esses mais de 85 mil documentos são distribuídos, quais são os autores, qual é a publicação ao longo dos anos, tudo isso daí. Então, na minha pesquisa, eu vou começar aqui, ó. Publicação é documentos por anos, né? Então, já estou vendo aqui, só por batendo o olho aqui nesse gráfico, eu já vi que é um tema que está muito em evolução, né? Pode ver aqui desde 83, aqui, ó, nos últimos 20 anos, não para de crescer a publicação, né? Aqui são documentos de 2023, né? A gente está no meio um pouquinho mais no meio do ano, então ainda vai crescer mais. Mas eu já olhando isso daqui, eu já falo, pô, esse campo, né, de interação de nanopartícula e proteína é interessante, né? Tem bastante publicação, não para de subir, então é tema, por que não? Vamos investigar isso daí. Então, deixa eu voltar. E agora eu quero um pouquinho mais específico aqui. Primeiro, nanopartícula e proteína é uma coisa muito abrangente, né? Então, deixa eu ver. Nas minhas, eu trabalhava, no meu caso, né, com o que a gente chama de quantum dots, né, os pontos quânticos. Então, eu vou fazer agora uma outra busca muito específica. Aqui. Quantos dots e proteínas. Mesma ideia aqui, né? Deixa eu ver como é que tá. Aqui. Então, também tem bastante documento, né? Mais de 7 mil. Deixa eu analisar esses resultados.
Ainda é esse tema quente, ainda tem bastante publicação recente. Creio que sim, né? Já que tem bastante nanoproteína e esses pontos quânticos, quantidots, são uma subclasse é que a gente está. Então, está em crescente até assim, um pico aqui em 2012, 2013, e depois deu uma estabilizada, tá? Mas isso eu estava fazendo há mais de 10 anos. Isso daí, quando eu estava, era 2012. Então, mais de 10 anos atrás. Então, estava bem aqui, né? Estava nessa crescente aqui que não parava. Então, quando eu bati o olho, falei, tá bom, então vamos seguir nisso daí. Daí, uma outra pesquisa que eu fiz, eu fui um pouco mais aqui preciso, né? Nesse grupo que eu entrei, eles queriam usar uma proteína super específica, né, que eles já tinham trabalhado, já tinham estudado, não né, sobre esse âmbito de nanopartícula, mas era a proteína miosina, né? Do inglês, myosin, não sei se pronuncia assim, então deixa eu ver como é que tá. Então, a nanopartícula específica e a proteína específica. Então, menos resultados agora, né? Só 93, uma busca super específica, né? Deixa eu analisar esses resultados. E aqui tá bom? Tá meio esporádico, assim, tá como se tivesse dado uma acalmada aqui, né, na década passada e deu uma decaída, né? Então, não é um tema tão quente assim, né? Tão em ascendência assim. Mas que eu posso ver, né, como é que tá a distribuição, eu posso começar. Aqui já vou ter mais informações, né? Quais são os autores? Isso daqui é bem específico, né? Exatamente isso que eu queria fazer a minha pesquisa. Então, quais são os autores que estão publicando? Aqui, quais são... Deixa eu clicar, né? Aqui tem uma lista dos 10 autores que estão mais publicando, e aqui, só que isso daqui a gente já começa também a ter uma outra opção de estratégia de busca, né? Então, já posso fazer pesquisas por nomes de autores, esse aqui, né? Investigador ou investigadora, não sei o sobrenome, né? Que é Tribus, se é um homem ou uma mulher, posso fazer pesquisa por nome, e assim vai dando mais opção dessa pesquisa. Aqui por afiliação, então, a Universidade de Vermont é que mais publica, a Universidade da Pensilvânia é a segunda que mais publica. E aqui eu tenho um top, assim como os autores, um top 10 das instituições. E aqui na esquerda são todas as instituições que estão contribuindo para esse tema. Mas beleza, então eu cheguei aqui, falei, então está tendo pesquisa, né, dos meus pontos quânticos e miosina, né, a minha busca. Então deixa eu começar a ler, né, um pouco. Então a ideia nesse caso, deixo aqui, vou para o Science Direct e vou fazer a mesma busca que eu fiz, né? Mas agora para começar a ler textos, né? Então, one dots e miosina. Oh, perdão. Miosina. Deixa eu buscar. Só um pouquinho. Então, como que a gente está nessa pesquisa aqui? Quase 700 resultados, né? Falando desse tema que eu quero investigar, tá bom? Então, eu vou começar a entrar vou clicar nesse daqui como exemplo. Miosin caminha em linhas de célula. Como exemplo, né? Deixa eu entrar aqui. Esse aqui também é interessante, é que é uma mini revisão, né? Estou começando a entrar dentro desse tópico, né? Então, uma revisão é interessante nesse momento. Deixa eu entrar. Aqui todas as informações, né, desse documento, né? Então, um artigo escrito aqui nessa revista, que é da Cell, né? Então, é super de renome, então, boa revista para começar. Aqui, os autores, as instituições, Universidade da Pensilvânia, né? Eu acho que era a segunda lá quando a gente viu quais são as instituições que mais publicam, né? Beleza, e aqui embaixo o texto completo, né? Então, vou nesse texto completo. E nessa fase aqui, eu só quero saber se é um negócio que eu posso ou não posso fazer, né? Eu tenho condições de fazer? Eu tenho as instrumentações, eu tenho os materiais, é uma coisa que é possível eu seguir ou não é possível, né? Como se eu quisesse não posso reproduzir, né? Fazer exatamente as mesmas coisas que os autores fizeram, para ver se eu consigo reproduzir, né? E se eu consigo reproduzir, eu posso levar a outros passos, né? Desenvolvendo coisas mais específicas que a gente, né, como grupo de pesquisa, queria desenvolver. Então, estou aqui, por exemplo, eu começo a ver as referências, né? Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Aqui nos métodos, né? Fala de 2 autores aqui que anexaram, né? Perdão, a miosina, a proteína que eu quero, nos quantum dots, esse Q-dot, né? Então, posso entrar dentro um desses dois, ou nos dois, vou fazer um clique aqui nesse 4,
Por exemplo, aqui, velocidade, esse é o trabalho. Visualizar PDF, e assim vou ver o que eles estão fazendo. Eu quero bem específico nos métodos, né? Para saber se eles estão usando um microscópio, o que eu tenho acesso, né? Se eles estão usando uma metodologia totalmente diferente, não tem nem como eu seguir nessa linha, né, desses documentos, né? Que não vai ter como eu fazer isso daí, né? Então, cadê a introdução? Aqui, métodos e materiais. Então, vou entrar aqui, vou ler todo esse método, né, para saber se eu posso reproduzir. Tá? Então, isso é uma ideia aqui. Então, se eu posso reproduzir, eu posso continuar nessa linha de pesquisa. Deixa eu voltar. E o que aconteceu bem específico para mim, o meu grupo de pesquisa, né, ele queria fazer essa pesquisa com essa miosina, né? E todos os artigos que a gente começava a ler, a gente começava a pesquisar, a gente via tudo que estava com uma outra molécula, essa aqui, ó, quinesina, né? Então, sempre falava dessa proteína, né, que a gente não tinha acesso. E a gente, pô, tá todo mundo falando isso daí, então melhor, quem sabe, né? Em vez de estudar miosina, vamos estudar essa quinesina. A gente volta para o Scopus, faz uma coisa aqui, né? Então vamos ver o que está a pesquisa, em vez de miosina, com quinesina. Mesma pesquisa aqui, né? Quanto dots e quinesina. Então tem mais documentos, né? Acho que é 90 e pouco. Deixa eu analisar. E essa distribuição, né? Então, tá um pouco aqui esporádica também, mas na época, né, quando estava fazendo isso daí, tinha muito mais documentos, né, dessa proteína quinesina e a miosina. Então a gente falou, vamos mudar para isso daí, né, já que tá em tendência mais alta, só que era uma coisa que a gente não tinha, né? A gente não tinha essa proteína, né? E daí tem uma coisa aqui no Scopus que é super útil, que é para identificar quais são os pesquisadores fortes num campo. Deixa eu voltar aqui, ó, a página inicial do Scopus. A gente tem essa opção de onde está? Research and Discovery. Isso aqui é para descobrir, né, os pesquisadores, né, que estão fazendo mais publicações. Então, venho aqui, por exemplo, eu queria ter acesso a essa proteína quinesina, por exemplo. E eu vou dar um Enter. Então, aqui, tem algum colaborador que pode me dar uma amostra dessa proteína? Também, vocês podem usar isso aqui para tudo, né? Eu quero começar um mestrado, não sei, um pós-doutorado, numa área bem específica. Escreve a área aqui, nesse caso, né? A gente está no Brasil, né? Então, quero essa quinesina, deixa eu fazer um limitar aqui, utilizar um filtro, né? No Brasil, né? Quais são os pesquisadores que trabalham com essa proteína, né? Que eu quero ter acesso. E aqui vai ter uma lista aqui de todas as pessoas, né, que fizeram publicações relacionadas a essa proteína chamada quinesina. Então, por exemplo, aqui, Vera Lúcia. Deixa eu fazer um clique no seu nome. Tá, essa professora, né, da Federal do Rio Grande do Sul, aqui ela está contribuindo, aqui já está aqui, ó, quinesina, né? Então, o tópico que ela contribui é como se fosse uma sub-área temática. Então, ela é especializada, eu já vejo aqui que ela é quinesina. E aqui embaixo, aqui, ó, tem o e-mail dela. Então, o que eu posso fazer? Já posso mandar um e-mail. Eu falo, a gente pode fazer uma colaboração, eu quero fazer uma pesquisa dessa quinesina, né? Interagindo com uma partícula aqui específica que eu tenho. A gente começa a colaboração. Se der tudo certo, né? A gente vai publicar junto. Então, é super interessante isso daí. Então, esses são os passos, de novo, super rápido aqui, super simples esses passos que eu fiz para começar esse projeto de pesquisa. E essa parte aqui de achar colaborador é muito, muito útil, né, e interessante para vocês usarem. Acho que aqui o plano era 15 minutos, eu acho que eu passei um minutinho. Daí o que tiver pergunta, né, acho que o William comentou, a gente deixa isso para o final. Mas é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês e depois a gente bate mais um papo aí no fim, caso de perguntas que tenham, tá bom? Obrigado aí. Quando Obrigada, você Daniel. Eu vi que acabar já de tem interromper. Eu vi que já tem Oi? algumas perguntas aqui. A gente deixa para responder no final para conseguir passar todo o conteúdo. Agora eu chamo a Majô para começar a apresentação dela. Bom, bom dia a todos. Eu só não estou conseguindo abrir minha câmera porque está falando ali que não tenho permissões. Opa, eu vou tentar te dar aqui, peraí. Acho que agora você consegue. Agora foi. Bom, bom dia a todos. Bom, a Lilian já falou, né? O meu nome é Maria José e eu também trabalho aqui no Elsevier, faço parte da equipe como
consultor especificamente das soluções de ciências da vida. Então, quem já usa Embase provavelmente já participou de algum dos nossos treinamentos. Para complementar um pouco, né, o que o Daniel já falou há uns instantes, eu vou focar então nesse aspecto de por que é importante identificar as soluções de informação apropriadas. Para esse caso, bom, tem uma similitude bastante grande com o caso, né, do Daniel, a Lilian já falou, eu também sou química, mas vamos supor que hoje todos somos a Puxin. A Puxin, ela está preparando uma proposta para se candidatar a um programa de bolsa de estudos. O tema central da sua proposta de pesquisa é o desenvolvimento de novas moléculas inibidoras da meta-P2 para o tratamento da obesidade. Neste caso, a Puxin, ela não tem trabalhado nem com este alvo, nem com esta doença especificamente. Então, ela tem que ganhar, ela tem que fazer nesse trabalho de se familiarizar com a temática de um jeito bastante rápido, né, para conseguir, então, avançar no desenvolvimento da sua proposta. Então, o primeiro passo que ela realizou foi consultar quais os recursos eletrônicos disponíveis, né, que ela vai conseguir trabalhar, e, simultaneamente, ela também se assessorou com a equipe da sua biblioteca. Usualmente, né, a equipe da biblioteca ela vai conseguir também dar essa luz, indicando quais dos recursos, por exemplo, que não estejam dentro do portal Periódicos, mas que sejam subscritos direto pela instituição, ou mesmo aqueles dentro do portal Periódicos, vai ser legal, né, considerar como ferramenta para ser usada. Então, como a Puxin ela realizou este processo de identificação? Normalmente, quando vocês entram no site do portal Periódicos, no site da sua biblioteca, todas as bases de dados, elas vêm do ladinho com uma descrição e, usualmente, também elas são atreladas a uma área do conhecimento em específico. Se vocês entram nas páginas também das próprias bases de dados, das próprias soluções, elas também vão ter esta pequena descrição do qual o propósito, né, que elas servem. Então, para o caso da Puxin, né, que ela vai trabalhar então com desenvolvimento de pequenas moléculas para um alvo, para uma doença, ela identificou que vai conseguir trabalhar com Embase, com Reaxys, com Scopus e também, num ponto, ela vai conseguir trabalhar com o Science Direct. Estou trazendo exemplos, né, de todas as ferramentas aqui da Elsevier. Então, quais as diferenças? A Embase e o Reaxys, elas têm uma área de cobertura para ciências biomédicas e, no caso do Reaxys, para ciências químicas, sendo que ambas são soluções referenciais. O que significa uma solução referencial? Eu não vou ter acesso ao texto completo, porque esse tipo de base de dados, elas realizam todo o processo de curadoria de fontes de diferentes editoriais, de diferentes países, de diferentes línguas. Então, não conseguem fornecer esse acesso no texto completo, porque normalmente tem um volume muito grande de publicações de informação ciência. O objetivo delas é nos ajudar a localizar de forma mais rápida a informação relevante e vão também nos apoiar em ter acesso, né, ter a garantia que a gente está tendo essa visão global das publicações. No caso do Embase e do Reaxys, elas são também consideradas recursos especializados. Por quê? Porque elas se centram especificamente numa área do conhecimento. No caso do Scopus, o Daniel falou agora há pouco, né? É uma área de cobertura multidisciplinar, é uma solução que vai atender, então, pesquisadores sem importar a sua área do conhecimento, sendo também uma base de dados referencial. E no caso do Science Direct, ela também é uma solução multidisciplinar que vai nos permitir acesso ao texto completo. Porque é importante, então, muitas vezes, considerar já de entrada a integração de soluções. Como cada uma das soluções de informação, cada uma das bases de dados, elas estão sendo desenvolvidas, são aprimoradas para satisfazer necessidades específicas, se usa em conjunto, né? Vamos falar que vai nos permitir chegar além. Aqui eu estou trazendo um exemplo do que seria a integração do Scopus e do Reaxys, sendo que o Scopus nos vai trazer essa grande abrangência do conteúdo
E o Reaxis, ele já vai trazer esse olhar especializado, esse olhar profundo em toda a parte de dados químicos. Então, vamos começar e eu vou trazer os exemplos do tipo de informações, do tipo de consultas que a Puxin vai conseguir realizar dentro do Embase, que, como eu já tinha falado, então, uma base de dados de pesquisa biomédica que vai trazer evidências abrangentes e de alta qualidade. É uma solução que está disponível para consulta dentro do portal Periódicos da CAPES. Então, para considerar, né, o Embase, ele vai nos permitir realizar, então, consultas especificamente dentro do M3. O M3, ele é considerado, ou ele é considerado não, ele vem sendo um árvore de termos, um árvore de descritores próprios das ciências biométricas. Então, o primeiro que a Puxin realizou foi entrar dentro do Embase, ir direto nessa aba do M3, e ela procurou quais são os agentes anti-obesidade e quais são os agentes inibidores da aminopeptidase. Vejam que, realizando essa busca, né, por agente anti-obesidade, que temos uma lista, e nessa lista em específico temos 18 agentes. Neste caso, dentro da Embase, estamos considerando ou agentes que eles já foram aprovados ou que estão sendo avaliados ou foram avaliados, né, em ensaios clínicos. Se vemos, então, a lista de inibidores já da aminopeptidase, a gente consegue, então, verificar que temos 2 agentes específicos que estão classificados dentro do termo agente anti-obesidade e dentro do termo inibidor da aminopeptidase. E se a gente, ou neste caso a Puxin, né, realiza um clique sobre o agente de interesse, vai conseguir, então, de forma rápida, também ganhar noções sobre o seu modo de ação e, neste caso específico, da sua estrutura química. Então, vejam que, no caso aqui do Aclimostat e no caso do Beloranib, a gente já consegue, então, ver todas essas classificações dentro desta árvore, dentro do M3. E de forma rápida, o que seria, então, a análise de esta classificação do Beloranib. Se a gente faz uma leitura detalhada, a gente consegue, então, identificar que o Beloranib é uma enzima, é um composto que inibe a enzima aminopeptidase, que ele consegue, então, inibir o processo de angiogênese, pelo qual é considerado um agente cardiovascular e, simultaneamente, um agente antineoplásico, além de ser um agente, então, que afeta o metabolismo, por isso é considerado um agente anti-obesidade. E quando olhamos a sua estrutura química, está falando que um composto orgânico derivado do óxido de etileno. Então, quando a gente visualiza nessa estrutura química deste princípio ativo, a gente consegue identificar especificamente onde está essa porção do óxido de etileno. Aqui, dentro da Embase, a gente vai conseguir também ganhar, então, as informações extras de os nomes químicos, a gente vai conseguir visualizar ou ir realizar análises em outras bases de dados específicas. Aqui vocês podem ver o exemplo do Reaxis, neste caso, para dar seguimento às análises desde a perspectiva química. Ainda aqui dentro do M3, a Puxin, ela realizou, então, uma busca geral pela doença de interesse. Neste caso, é a obesidade. Como ela precisa ganhar essas informações de forma rápida, ela fez uso, então, da funcionalidade do formulário PICO, que é um framework, né, bastante utilizado, principalmente pelas pessoas que fazem revisões sistemáticas na área de ciências da saúde. Para quê? Para, de forma rápida, construir um query que procure a obesidade e inclua os diferentes sinônimos e, levando em consideração a própria sintaxe da base de dados, simultaneamente enxergue todos esses termos que são termos filhos da obesidade. Então, em 3 cliques, ela conseguiu acessar ou visualizar 8.000, mais de 819 mil resultados. Ela tem interesse, de forma rápida também, de saber quais outros princípios ativos, quais outros fármacos têm sido identificados ou estudados ou empregados como agentes anti-obesidades.
ao invés de começar a ler, então, toda essa literatura, né, que uma quantidade bastante grande, bastante considerável, ela fez uso da funcionalidade específica dos filtros. E dentro do filtro aqui, da doença de obesidade, vendo a parte detalhada de tratamento farmacêutico, né? Ela consegue, então, aqui ver a lista de outros fármacos, de outros princípios ativos que, dentro da literatura recuperada, têm sido identificados como tratamento medicamentoso, né, da obesidade. Então, vejam que aqui temos, por exemplo, a liraglutida, temos extratos de plantas, temos a mistura, né, o uso em combinação da anfebutamona com naltrexona, entre outros. Continuando com as suas análises, a gente, ou bueno, neste caso, né, a Punchin, ela também tem interesse em conhecer também de forma rápida quais são esses efeitos adversos conhecidos ou publicados para esses princípios ativos que já se conhecem, são agentes anti-obesidade que atuam no seu alvo de interesse. Por quê? Porque isto faz parte da justificativa de por que é necessário seguir pesquisando da área, né? Por que é necessário seguir aprimorando esses candidatos a fármaco ou desenvolver novos candidatos a fármacos que possam, então, inibir a enzima. E vocês podem ver que, no caso, então, do atmostat, temos dentro dos efeitos adversos dor abdominal, diarreia, dor de cabeça, entre outros. E no caso do Beloranib, que é um fármaco que ele já foi barrado, né, nessa parte dos ensaios clínicos, dentro dos efeitos adversos, temos, cadê? Tinha aqui o de efeito fatal, mas bom, tem aqui diarreia, dor de cabeça, náusea, aqui, olha, drug fatality. Um caminho de forma muito rápida, enxergando todas as informações que já se encontram disponíveis dentro dos filtros, a Punchin já ganhou um monte de informações relevantes para conseguir já começar a estruturar, né, dentro da sua proposta de pesquisa, provavelmente o que vai ser a introdução e a justificativa. Se vamos, então, já a começar a focar em literatura que seja interessante para ela ler, vamos conseguir trabalhar, então, com os diferentes reviews centrados, então, no que seria o uso de agentes anti-obesidades em o tratamento ou no tratamento da obesidade, né? Para ela já começar a ganhar, então, essa noção do que está sendo pesquisado, quais são as perspectivas dentro da área. Em seguida, ela também foi no Reaxys, né? Por quê? Porque ela é uma pesquisadora química e o intuito dela é desenvolver e sintetizar novas moléculas que possam interagir com o alvo de interesse. Então, ela precisa também ganhar informações desde o ponto de vista químico, saber quais são os que tem em comum nessas pequenas moléculas que já foram testadas, quais são os dados que já estão dentro da literatura, para ela não ir, vamos falar, né, redesenhar a roda, ela realizar mesmo uma proposta que consiga inovar na temática que ela está propondo. Então, nesse caso, dentro do Reaxys, ela já decidiu fazer uma busca focada no seu alvo de interesse. Por quê? No Embase, ela já conseguiu ganhar todas essas informações gerais, desde o ponto de vista de biomédicas, desde o ponto de vista de ciências da saúde, da obesidade como doença e dos tratamentos, né, medicamentosos para a obesidade. Aqui, procurando, então, pelo Meta-P2, ela consegue enxergar que tem resultados associados especificamente a alvos moleculares, a substâncias, e vejam aqui como está falando, olha, estas substâncias, elas estão atuando no seu target de interesse. E, por último, tem também todo este universo de documentos relacionados, então, com esse alvo que a gente deu de entrada. Neste caso específico, a Punchin, ela decidiu focar no análise das substâncias, né, que elas já foram avaliadas dentro ou frente ao alvo. E de forma muito rápida, vocês podem ver que o nosso universo aqui inicial
era de mais de 6.000 substâncias, aplicando de novo os filtros apropriados e fazendo uso, neste caso, do visualizador de bioatividade, ela vai conseguir identificar ou conseguir identificar de forma rápida quais são essas moléculas que já têm uma potência muito alta frente ao nosso alvo. Então, aqui, porque passamos de 6.200 para 4.000, mais de 4.000 resultados, porque já começamos a aplicar filtros. Quais filtros foram aplicados neste caso? No espécie específica do alvo. Então, a gente focou no que seria o alvo humano. A gente focou especificamente nessa aminopeptidase número 2, e daria para filtrar, para refinar ainda mais, pelo parâmetro específico que a gente queira acompanhar, ou, por exemplo, pelo efeito. Mas aqui vejam como já temos uma lista do que seria, então, aqui estou apresentando da molécula mais ativa até a menos ativa, né? A lista completa, sendo que num quadro, né, se a gente conseguisse aqui enxergar já todo esse mapa, todo esse visualizador de uma vez só, vamos conseguir ver como cada cor ela está associada a uma potência diferente. E, de forma rápida, vejam como aqui, essas primeiras moléculas, as que têm a potência mais alta, elas são todas derivadas do óxido de etilênio. Então, a gente sabe que, provavelmente, ela vai ter que estudar, né? Ela vai ter que fazer esse análise mais profundo deste escalfo para conseguir propor uma nova molécula e também, a partir dos dados de interação, ver se há alguma troca estrutural que ela consiga realizar, né? Para conseguir ter esse mesmo efeito, porém, sim, talvez efeitos secundários não desejados. Então, o seguinte passo que ela realizou foi, tá? Agora, então, ela vai focar numa consulta específica a partir do que seria o andame molecular, a partir do que seria o escalfo de interesse, para ser capaz de visualizar quais substâncias reportadas na literatura têm essa porção comum. Para ganhar tempo, né? Ela, então, aqui utilizou uma das funcionalidades também específicas do Reaxys, que é realizar uma busca a partir de estrutura e empregar o que seria este grupo GH asterisco, que vai permitir que a base de dados recupere estruturas químicas que, nessas posições especificadas, tenham qualquer grupo, ou um átomo de hidrogênio, ou um fechamento de anel. E realizando esta consulta, ela consegue ver, né, tem 409 substâncias aqui dentro da base de dados. Vejam como em todos os casos, né, na azul, a gente tem esse andame comum. Em preto, já com outras cores, vamos conseguir identificar essas mudanças e vai conseguir também navegar nos diferentes dados disponíveis para cada uma das moléculas aqui reportadas. Todo, neste caso, desde a perspectiva, desde o olhar das ciências químicas. E uma coisa também muito importante, né? Ela, dentro da base de dados, vai conseguir também realizar já uma primeira proposta do que seria um planejamento retrosintético para a molécula, vamos supor, né, que vai ser derivado de alguma dessas moléculas, né, contendo esse óxido de etileno, empregando a funcionalidade específica de retrossíntese. Ela vai conseguir trabalhar, neste caso específico, com as rotas publicadas, com as rotas preditas, e aqui, como estou apresentando neste exemplo, começar a realizar modificações apropriadas para as suas condições de trabalho. Então, veja como já, mudando a base de dados, a gente consegue aproveitar os filtros para atender necessidades diferentes da mesma pesquisa. Por último, eu vou usar, então, o Scopus, que o Daniel, então, agora também fez uma apresentação um pouco rápida. Lembrando, o Scopus, ele também, vocês podem consultar este recurso através do portal Periódicos da CAPES. E o Scopus é uma base de dados, já como tinha falado o Daniel, de resumos e citações com curadoria especializada, porém multidisciplinar.
Então, o que conseguiria realizar, né, dentro do Scopus? Ela vai conseguir ganhar uma visão das tendências na pesquisa sobre obesidade, sendo que aqui eu coloquei, né, a observação. Essa consulta ela conseguiria ser aprimorada, incluindo o termo relacionado com o alvo de interesse. E vejam como, de novo, unicamente considerando, então, a nossa doença-chave, ao analisar os resultados, a gente consiga ver todo o universo de publicações, conseguiríamos, então, focar unicamente, por exemplo, nas publicações relacionadas com ciências químicas, ou nas publicações relacionadas com farmacologia, toxicologia e farmacêutica, para conseguir acompanhar o que tem sido pesquisado dentro da área. E realizando também esse análise, né, no número de publicações frente ao tempo versus ao tempo, a gente sabe, né, que é um tópico de pesquisa que tem ganhado bastante atenção pelo impacto que está tendo na população mundial, né, como um todo. E, de novo, que tinha comentado aqui o Daniel, esse é um gráfico que está considerando 2023, 2024. A gente ainda não finalizou 2023, o 2024 são pré-impressões, então sabemos que provavelmente, quando fecha o ano, a tendência, pelo que parece, vai estar bastante próxima do número, né, de publicações encontrado aqui para 2022. Que dá para fazer também dentro do Scopus, que é uma outra coisa que o Daniel já tinha realizado nessa indicação. Acompanhar as métricas das publicações de interesse, descobrir autores e documentos semelhantes. Então, por exemplo, aqui, esse seria um trabalho que a Puxinha identificou dentro do Embase. Ela consegue vir aqui, clicando lá no Embase, né, ver o número de citações, e dentro dos Scopus, visualizar especificamente, então, o autor de correspondência, ela consiga enxergar, né, que está dentro do departamento de Química. Então, essa publicação específica de o que seria a metionina aminopeptidasa 2 como ovo molecular vai estar na linha da pesquisa dela, né? Porque é uma publicação realizada por um grupo de pesquisadores químicos e vai conseguir visualizar quem citou já o documento, ver então quais são as publicações derivadas do mesmo, e aqui também dentro dos Scopus, começar a identificar talvez outros documentos relacionados com a publicação. Já as publicações que elas são da casa editorial, né, Elsevier, já dessa parte como tal de editorial nossa, a leitura completa ela conseguiria realizar então lá dentro do Science Direct. Então, para fechar, o que aprendemos hoje, que é o uso do recurso de informação correto vai trazer o quê? Primeiro, o acesso às informações relevantes e precisas para desenvolver sua pesquisa. Vai trazer eficiência. Em vez de vasculhar as informações relevantes, vamos conseguir nos concentrar em fontes diretamente relacionadas com o nosso tópico, vamos conseguir economizar tempo e esforço. E aqui eu de novo destaco, talvez seja necessário realizar ou usar diferentes recursos de informação, porque cada recurso ele tem uma finalidade diferente, não tem uma, tipo Cinderela, né? Um sapato que consiga fit all. E os recursos especializados, eles vão trazer formulários e filtros que vão estar adaptados às diferentes disciplinas do conhecimento. Então, isso aqui era o que eu tinha preparado para hoje, e acho que temos, estou vendo que está bombando o Q&A. Obrigada, Major. Sim, tem algumas perguntas aqui, algumas perguntas até que bem longas. Eu vou ler e aí vocês me ajudam a responder, pode ser? A primeira pergunta é do Alexander. Ele diz o seguinte: tenho a missão de elaborar uma revisão bibliográfica sistemática sobre o meu tema de trabalho. Minhas maiores dúvidas são: como fechar o universo de consulta, uma vez que é humanamente impossível realizar uma revisão bibliográfica sistemática, declarando que toda a literatura existente foi consultada, de todos os idiomas, artigos, etc.
A minha ideia é realizar a consulta apenas nos portais Web of Science e Scopus. Qual a base científica para alegar que incluí o que é de mais importante em minha revisão apenas com esses dois portais? E última pergunta dessa daqui. Quais ferramentas gratuitas poderia utilizar para realizar os gráficos de uma revisão bibliográfica sistemática? Eu acho que eu vou pular nessa, nessa pergunta. Bom, eu vou responder desde a experiência, né, que tenho ganhado como consultora de Embase, porque o Embase, um dos grandes usos que tem é o apoio de desenvolvimento de revisões sistemáticas na área de ciências da saúde. Essa é as revisões sistemáticas, elas já são muito populares dentro da ciência da saúde. Por quê? Porque elas conseguem apoiar o que é denominado como prática baseada na evidência. Então, tem uma série de diretrizes, tem uma série de protocolos bastante claros, né, para apoiar o desenvolvimento das mesmas. Porém, o que já tem sido identificado, né, as revisões sistemáticas, elas conseguem ser empregadas ou conseguem ser aplicadas em outras disciplinas do conhecimento, não sei qual seja a disciplina específica do Alexander, mas vou tentar, então, dar respostas de uma forma um pouco mais geral. A primeira, como fechar o universo da consulta. Eu falaria que antes o ponto por trás de como fechar, na real, é determinar se os termos da consulta foram os termos apropriados. É mais importante definir que a estrutura da pesquisa, que a estratégia de pesquisa, ela considerou os termos apropriados. No caso de ciência da saúde, descritores, os sinônimos, por quê? A partir da gente ter essa segurança que a gente conseguiu já trazer toda a literatura, aí sim começar a aplicar os diferentes termos, as diferentes condições de exclusão, os diferentes filtros, os diferentes limites. Somos humanos, não dá para realizar ou para garantizar que a gente conseguiu ler especificamente todo que foi publicado. Normalmente, uma revisão sistemática ela é realizada por um time de pessoas numa tarefa que um único pesquisador possa realizar, principalmente porque um dos objetivos das revisões sistemáticas é ultrapassar o bias. Então, é preciso, né, ter esse trabalho colaborativo para também garantizar um pouco que as análises elas foram o mais neutras possíveis. Então, o importante depois é, na real, definir claramente quais vão ser esses critérios para limitar a revisão sistemática. Esses critérios podem ser os anos das publicações, podem ser o idioma original da publicação, pode ser especificamente os países de procedência dos autores, mas tudo isso vai ter que ser justificado, assim, o porquê você tomou a decisão de aplicar esses limites. No caso dos anos, por exemplo, de publicação, pode ser, depois de fazer uma análise das publicações, a gente viu que o número, né, aumentou drasticamente nos últimos 5 anos. Então, por isso a gente considerou os últimos 5 anos, por exemplo, porque a grande maioria de publicações está na língua inglesa. Então, por isso a gente vai focar esforços unicamente nesse tipo de publicações. Aí tinha os portais, né? Precisa visualizar se tem outras bases de dados que toquem a temática da tua disciplina. Usualmente, algo que é bastante útil é entrar ou pesquisar revisões sistemáticas realizadas já também por outros autores, que eles conseguem já também dar essa direção. E se é uma revisão sistemática das áreas de ciências da saúde, bom, tem as guidelines do Cochrane, do JBA, tem já um monte de material, né, disponível, que nos vai ensinar como realizar o mesmo. Ele tá, só para complementar, Majô, ele complementou aqui que a área dele é engenharia ambiental, e aí tem uma pessoa, a Letícia, que comentou na própria pergunta dele, se é possível enxergar oportunidades de avanços de pesquisas de 10 anos atrás. Acho que está linkado com o que você acabou de falar, de uma análise de 5 anos. E se é possível usar as referências antigas, já que não tem muita coisa atual. O que vocês acham? Bom, aí no caso da Letícia, eu acho que é legal tentar definir por quê, qual foi o problema identificado, que talvez foi aquele que não conseguiu
dar avanço nas pesquisas e ver se com os avanços na tecnologia, os avanços científicos atuais, esses problemas já conseguiriam ser overcome, superados, para dar continuidade, né? Porque muitas vezes o que a gente observa, em geral, né? Se um tópico de pesquisa ele meio que parou, é porque algo aconteceu. Ou ele está indo já mais para a parte de aplicações, na parte de patentes, ou chegou no limite, né, de, não sei, se for cálculos, não tinha poder computacional na época, ou alguma coisa aconteceu, né? Então, o análise teria que focar, ou teria que mudar um pouco nesse sentido. Daniel, você quer comentar alguma coisa? Eu vou aproveitar para colocar aqui, para compartilhar a tela já do nosso próximo webinar para o pessoal. Sim, deixa eu fazer uma. Primeiro, né, voltando na do Alessandro, né, não dá para. O Scopus Web of Science, né, não contém tudo, né? Então, quando você faz uma pesquisa, você vai focar, né, que foi feito é uma base, mas não está tudo, né? A gente tem a maioria das revistas, né, mas está longe de todas as revistas, né? E quando você fala com a base científica, né, a base científica é que é um processo curado, né? Então, tudo que está entrando no Scopus passou por esse processo, né, para incluir uma revista no Scopus. E isso, né, um comitê externo, né, não é nem o comitê da Elsevier que faz isso daí, que está processando tudo que é de revistas boas, né, podemos dizer assim, que pode ser confiadas, né? Então, não está tudo, uma base gratuita de usar o Google Acadêmico, né? Mas não é uma base, né, curada, né? Não é. Então, tem muita informação lá, mas é difícil, né, confiar tudo que está lá por isso mesmo, né? Tá, qualquer pessoa pode colocar uma Wikipedia, né? Qualquer pessoa pode colocar informação lá, daí não tem essa base de confiança para utilizar. E essas, eu vi aqui também comentário, falando, muito das perguntas resumem o que a Marro já falou, né? Como faz a pesquisa, né? Tem que, o mais específico possível, né? No Scopus tem um monte de opção, agora eu posso até compartilhar aqui a tela, né? Tem opções, tem busca avançada, né? Então você tem que ir limitando o mais possível a sua busca. Pode utilizar 5 campos de pesquisa, né? Alguém comentou aqui, isso é uma ótima sugestão, né? Fazer pesquisa pela palavra-chave do autor. A gente tem essa opção, porque tem a palavra-chave, né, que é como criada automaticamente pelo algoritmo, que às vezes não está muito perto, né, do que você está querendo buscar. Mas a palavra-chave que o autor criou, né, a pessoa que escreveu o autor, vai ser bem específica. Daí você pode ir limitando assim. Então, isso que é o importante mesmo. Como falou, né, fazer mais e mais limitado, né, para estar dentro da sua área, para encontrar exatamente o que você quer. Legal. Obrigada, Daniel. Eu vi que a Maju está respondendo algumas outras perguntas aqui, só para a gente conseguir responder. São muitas, tá, pessoal? A gente não vai conseguir responder tudo, mas aqui na tela eu já estou compartilhando o nosso e-mail. Acho que uma pessoa pediu o e-mail do Daniel aqui, então pode mandar para esse que está na tela, treinamento-rso@elsevier.com. Vocês podem entrar em contato com a gente, mandar questionamentos também, principalmente esses que a gente não vai conseguir responder agora. E tem também o QR Code do próximo webinar, que já é na semana que vem, que é para aumentar o impacto da sua publicação científica com o uso de livros eletrônicos. Acho que só para assim, tem mais uma pergunta que eu gostaria de responder aqui, que é da Daisy, que ela gostaria de saber como identificar a revista que mais condiz com o tema que desejamos publicar. A gente não cobriu isso, né, Daniel, mas acho que o Scopus seria a ferramenta interessante para ela pesquisar. Exatamente. Quando a gente fez a análise dos resultados, né, tinha, né, quais são os autores que mais publicam, quais as instituições que mais publicam, e também tem quais são as revistas que mais publicam, né? Então, sabendo quais são as revistas que mais publicam, pode ser, né, que sejam revistas que a gente pode enviar naquele campo temático, né? Mas daí também não é tão simples assim, né? Que a gente vai limitar alguns números de revistas, daí vamos entrar em todas essas revistas, né, na página, todas as revistas têm aquele que chamam de o escopo e objetivo, né? Para ver qual que está mais alinhada com a minha área de pesquisa, né? Acho que a gente teve, né? Não foi semana passada? Tem a gravação. Seria basicamente isso daí, não seria, É, Elisa? Tem a gravação no Hub, né? exatamente. Aproveitando, esse foi um webinar que a gente fez até para trazer uma questão um pouco mais prática, mas a gente tem
muitos treinamentos, gravações de treinamentos ou até treinamentos que a gente vem dando ao longo do ano, seja na CAP, seja direto com as instituições. Então, vocês podem participar desses treinamentos para se aprofundar tanto nessa parte das estratégias, quanto nessa parte de conhecer revistas ou processo de publicação. Então, no webinar tem bastante, no nosso hub, tem bastante coisa gravada, mas tem canais para vocês conhecerem um pouco do que a gente disponibiliza. Tem bastante gente, a gente já passou um minutinho, mas tem bastante gente agradecendo, dando os parabéns, obrigada, obrigada Majô e Daniel por participarem, e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente através desse e-mail e também para participar dos próximos webinars. Muito obrigada. Não sei se Majô e Daniel querem alguma palavra final. Quero agradecer. Muito obrigado aí, paciência, atenção. Ótima semana para todos e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Obrigada a todos. Obrigada, Tchau, Majô. tchau. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos. Vocês vão receber um e-mail com as informações de como abaixar essa apresentação, de como acessar a gravação. E nesse e-mail que está na tela, vocês podem entrar em contato com a gente. Desculpa que algumas perguntas ficaram sem respostas, mas vocês podem mandar por e-mail. E muito obrigado a todos que estão agradecendo aqui. Um bom dia, até a próxima. Tchau, tchau.